Meu nome é Sansão, e esta é a minha história. Aqui estou eu, acorrentado em uma prisão filisteia, cego e acorrentado por meus inimigos. Não foi sempre assim. Deixe-me contar minha história. Minha história é uma de triunfo e tragédia, de ferozes batalhas e lutas pessoais. Eu venho da época em que os filisteus governavam sobre a terra do meu povo, e o destino de uma nação repousava sobre a largura dos meus ombros. Os israelitas tinham feito o mal mais uma vez aos olhos do Senhor. Então, o Senhor nos entregou aos filisteus que nos oprimiram por 40 anos. Os filisteus eram um povo agressivo, que habitava a terra a sudoeste de Israel, entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Os filisteus são referidos como povos do mar, devido à sua longa e ilustre história no mundo marítimo. Durante o meu tempo, os filisteus se mudaram para o interior, a partir da costa de Canaã. Lá eles construíram sua civilização. Essas cidades eram governadas cada uma por um tirano. Os filisteus eram inimigos mortais de mim e do meu povo. Eles eram conhecidos por seu uso inovador do ferro, que era superior ao bronze usado pelos israelitas para armas e utensílios. O progresso do meu povo como país era consistentemente dificultado pelos filisteus, que possuíam tecnologia superior em suas armas e adotavam uma estratégia militar mais agressiva. Meu povo simplesmente não conseguia lidar com o poderio militar avassalador dos filisteus. Eles adoravam 3 deuses, Astarote, Dagom e Baal-zebub, cada um deles com santuários em várias cidades. O meu nascimento é tão misterioso quanto eu. Naqueles dias, meu pai, Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa, minha mãe, não conseguia engravidar e eles não tinham filhos. Então, um dia, o anjo do Senhor apareceu à minha mãe e disse: "Embora você não tenha conseguido ter filhos, em breve você engravidará e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado. Você não deve beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, nem comer qualquer alimento proibido. Você engravidará e dará à luz um filho, e seu cabelo nunca deve ser cortado, pois ele será dedicado a Deus como um nazireu desde o nascimento. Ele começará a resgatar Israel dos filisteus." O anjo do Senhor que apareceu à minha mãe geralmente parecia ser um homem, mas seu semblante era como o semblante do anjo de Deus. Eu seria um nazireu. O voto de um nazireu é um voto muito sagrado. Quando sob o voto, as pessoas se consideravam especialmente dedicadas a Deus, deixando seus cabelos sem cortar, não bebendo vinho, não comendo produtos de uva e evitando qualquer contato com algo morto. Nazireus não comem nada impuro. Os israelitas tinham uma regra sobre alimentos limpos e impuros. Um animal limpo era aquele que tinha cascos completamente fendidos e que ruminava. Animais limpos eram bois, gado, ovelhas, cabras, veados, etc. Animais impuros eram porcos, camelos, ratos das rochas e coelhos. No entanto, o meu caso é especial. Eu teria esse voto desde o ventre. Minha mãe também teve que compartilhar no voto de nazireu durante o tempo em que me carregava. Mesmo nas estruturas sociais da minha época, o anúncio de que a criança seria um filho seria especialmente bem-vindo. Um filho não só continuaria o nome da família, mas também proporcionaria liderança em casa e na comunidade. No mundo fora de Israel, um filho também era a chave para o bem-estar de uma pessoa aqui e agora, assim como na vida após a morte. Então ela correu e contou ao meu pai que um homem de Deus, que parecia um anjo, apareceu para ela e disse que ela engravidaria e daria à luz um filho. Meu pai orou ao Senhor e pediu que o anjo voltasse para dar mais instruções sobre mim. Meu pai realmente queria o manual da minha vida. "Senhor, por favor, deixe o homem de Deus voltar novamente e dar mais instruções sobre o filho que está para nascer." Deus atendeu à oração do meu pai, e o anjo de Deus apareceu novamente à minha mãe, enquanto ela estava sentada no campo. Então meu pai perguntou a ele: "Quando suas palavras se tornarem verdade, que tipo de regra deverá governar a vida e o trabalho do menino?" Assim, o anjo do Senhor disse a ele: "Certifique-se de que sua esposa siga as instruções que dei a ela. Ela não deve comer uvas ou passas, beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, nem comer qualquer alimento proibido. Eu deveria ser separado e reservado para a vontade de Deus." O anjo do Senhor honrou o pedido do meu pai por confirmação, mas ele não respondeu a esse pedido para conhecer o futuro. Ele simplesmente chamou meu pai para obedecer ao que Deus já havia lhes dito para fazer. O anjo do Senhor provou que era maravilhoso, fazendo uma coisa maravilhosa, subindo na chama do sacrifício para o céu. E meu pai disse à minha mãe: "Certamente morreremos, pois vimos a Deus." Mas ela disse: "Se o Senhor desejasse nos matar, Ele não teria aceitado uma oferta queimada e uma oferta de grãos de nossas mãos, nem teria nos mostrado todas estas coisas, nem nos teria dito tais coisas neste momento." Meu pai talvez soubesse o que Deus disse a Moisés: "Você não pode ver minha face, pois nenhum homem pode me ver e viver." Ele temia que, porque acabaram de ver o Senhor, em breve morreriam. Mas minha mãe entendeu que Deus não havia feito tanto por eles para abandoná-los agora. A obra passada de Deus em nossas vidas é uma promessa de seu futuro cuidado e bênção para nós. Minha mãe foi uma fonte inestimável de encorajamento para a fé do meu pai. Ela não o criticou.
A profecia se cumpriu e eu nasci. A promessa do anjo do Senhor foi cumprida. Provou-se verdadeira. Minha mãe me chamou de Sansão. Em Israel antigo, qualquer um dos pais poderia nomear uma criança, mas havia mais relatos de mães nomeando seus filhos mais frequentemente do que os pais. Meu nome, Sansão, consiste na palavra hebraica para filho, que significa filho pequeno. À medida que eu crescia, o Senhor me abençoou. O Espírito do Senhor começou a me agitar. Desde o momento do meu nascimento, estava claro que eu estava destinado à grandeza. Como criança, eu possuía uma força única, superando a de qualquer homem comum. No entanto, como todos os homens, eu não era imune às tentações do mundo. Em certo sentido, eu era verdadeiramente um homem do meu tempo. Um dia, quando eu estava em Timna, uma das mulheres filisteias chamou minha atenção. Foi um caso de amor à primeira vista. Vi esta mulher e imediatamente quis me casar com ela. Quando voltei para casa, disse a meu pai e minha mãe: uma jovem filisteia em Timna chamou minha atenção. Quero me casar com ela. Consiga-a para mim. Timna era uma cidade filisteia na terra de Canaã, a leste do nosso acampamento. Meu pai e minha mãe se opuseram, pois eu estava indo para o território filisteu. Eles perguntaram: não existe nenhuma mulher na nossa tribo ou entre todos os israelitas com quem você possa se casar? Por que você deve ir aos filisteus pagãos para encontrar uma esposa? Mas eu disse ao meu pai: consiga-a para mim, ela me agrada. E ele aceitou. Ela estava certa aos meus olhos. O amor à primeira vista é uma coisa poderosa, mas perigosa. Embora os casamentos arranjados não fossem obrigatórios, essa era a prática comum na época. Casamentos arranjados em meus tempos frequentemente representavam alianças destinadas a garantir a continuação das famílias por meio de descendentes. Meu pai e minha mãe aconselharam contra tal mulher. Em Israel, os casamentos eram geralmente dentro do clã ou tribo, embora não houvesse leis contra o casamento com alguém de outra tribo. Para um israelita se casar com um filisteu representa um problema especial, um compromisso de coexistência pacífica e aceitação mútua entre os clãs. No entanto, eu desconsiderei meus pais e quis essa mulher. Meus pais simplesmente se importavam com o que Moisés disse. Moisés declarou: não nos casaremos com eles, nem daremos nossas filhas aos filhos deles, nem tomaremos suas filhas para nossos filhos, pois eles desviarão nossos filhos de seguir o Senhor Deus para servir outros deuses, e a ira do Senhor Deus se acenderá contra nós e nos destruirá rapidamente. Mas eu ainda a queria, e depois de um tempo, meus pais concordaram. Agora minha família precisaria viajar para Timna comigo para buscar minha esposa. Chegou o dia e partimos. Em um momento durante a jornada, eu estava sozinho perto dos vinhedos de Timna. Era um lugar único, pois nazireus não deveriam ter nada a ver com produtos de uva em qualquer forma. De repente, um jovem leão me atacou. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre mim, e eu rasguei as mandíbulas do leão com minhas próprias mãos. Eu te disse, eu era único. Durante o meu tempo, leões asiáticos eram comuns em todo o crescente fértil. De fato, o leão simboliza o caos e o mundo indomado em todas as suas formas. O leão era mais como um cabrito para mim. Deixei aquele local e não contei ao meu pai ou à minha mãe sobre este evento. Tínhamos que completar nossa missão. Quando cheguei em Timna, conversei com a mulher e fiquei muito satisfeito com ela. Tudo parecia estar indo bem. Agora eu poderia voltar para casa e voltar aqui para minha própria noiva. Quando chegou a hora do casamento, tive que sair de casa mais uma vez. Durante minha viagem, passei pelo mesmo local onde havia matado o leão há um tempo, para olhar o cadáver do leão. E descobri que um enxame de abelhas havia feito um pouco de mel no cadáver. Eu colhi um pouco do mel com as mãos e comi pelo caminho, uma recompensa para um vencedor. Eu também dei um pouco para meu pai e minha mãe, e eles comeram. Mas eu ainda não contei a eles que havia tirado o mel do cadáver de um leão. Não contei a eles porque isso violava meu voto de nazireu, que afirmava que um nazireu nunca deveria tocar em um corpo morto. Enquanto meu pai estava fazendo os arranjos finais para o casamento, eu organizei uma festa em Timna, como era o costume para jovens da elite. Seriam 7 dias de pura celebração. Literalmente, era uma festa de bebidas, uma festa de 7 dias na casa dos pais da noiva, culminando na consumação do casamento. A seriedade da questão para mim é acentuada pelo fato de que meu status de nazireu proibia especificamente que eu consumisse produtos derivados de uvas. As pessoas eram oficialmente casadas quando suas famílias chegavam a um acordo. O dote e o preço da noiva eram trocados e o casamento era oficialmente celebrado. O casamento então era consumado e os dois se tornavam marido e mulher. Quando os pais da noiva me viram, selecionaram 30 jovens da cidade como meus companheiros. Eu era o homem do momento com minha própria audiência. Eu disse a eles: deixe-me contar um enigma. Se vocês resolverem meu enigma durante estes 7 dias de celebração, darei a vocês 30 túnicas de linho fino e 30 conjuntos de roupas festivas. Mas se não conseguirem resolver, então vocês devem me dar 30 túnicas de linho fino e 30 conjuntos de roupas festivas. Eles concordaram.
Tudo bem, vamos ouvir seu enigma. Então eu lhes disse: do que come saiu comida, do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda estavam tentando descobrir a resposta. No 4º dia, disseram à minha esposa: seduza seu marido para explicar o enigma para nós, ou queimaremos a casa de seu pai com você dentro. Você nos convidou para esta festa apenas para nos empobrecer? Então minha esposa veio até mim chorando e disse: você não me ama, você me odeia. Você deu um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Eu disse a ela: eu nem mesmo dei a resposta ao meu pai ou mãe. Por que deveria contar a você? Então ela chorou sempre que estava comigo e continuou assim pelo resto da celebração. Finalmente, no 7º dia, contei a ela a resposta porque ela estava me atormentando com seu choro. Então ela explicou o enigma aos jovens. Então, antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram até mim com a resposta. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão? A disposição da minha esposa filisteia de se aliar ao seu povo contra mim foi uma grande dor para mim. Com raiva respondi: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. Minha esposa ganhou o que queria por meio da manipulação, mas perdeu meu respeito. Paguei a dívida, mas fiz isso às custas dos filisteus. Executei 30 desses inimigos. Fui até a cidade de Asquelon, aniquilei 30 homens. Peguei seus pertences e dei suas roupas aos homens que resolveram meu enigma. Mas ainda estava furioso com o que aconteceu, e voltei para casa para viver com meu pai e minha mãe. Mais tarde, durante a colheita do trigo, quando estava calmo, levei um cabrito como presente para minha esposa. Eu disse: vou entrar no quarto da minha esposa para dormir com ela. Mas o pai dela não me deixou entrar. Minha esposa foi dada ao meu companheiro que havia sido meu padrinho de casamento. Que padrinho? Ganhei a batalha, mas perdi a guerra. Minha esposa me deixou. Eu realmente pensei que você a odiava, exclamou o pai dela. Então eu a dei em casamento ao seu padrinho. Mas olhe, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita do que ela. Case-se com ela em vez disso. Eu estava enfurecido, enraivecido. Então eu disse: desta vez não posso ser culpado por tudo o que vou fazer aos filisteus. Minha raiva foi verdadeiramente desencadeada contra o povo dela. Eu tomei meu tempo e saí para capturar 300 raposas. Provei ser mestre das feras, primeiro dominando um leão sem esforço e depois capturando e manipulando 300 raposas. Amarrei suas caudas em pares e prendi uma tocha em cada par de caudas. Então, acendi as tochas e deixei as raposas correrem pelos campos de grãos dos filisteus. Queimei todo o grão deles, incluindo as gavelas e o grão não cortado. Também destruí seus vinhedos e olivais. Quando os filisteus descobriram, perguntaram: quem fez isso? Sansão, foi a resposta. Eles explicaram que foi por causa das ações do meu sogro que eu havia destruído seus campos. Então os filisteus foram e pegaram minha esposa e o pai dela e os executaram. Quando descobri o que havia acontecido, fiz um voto. Por causa disso, não descansarei até me vingar de vocês. Eu estava em uma espiral completa de raiva. Primeiro fui enganado. Depois minha esposa se casou com outro. Agora ela foi executada. Temos aqui a amarga história de retaliação, tentando vingar os erros cometidos. Ataquei os filisteus com grande fúria e erradiquei muitos deles. Depois fui morar em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus retaliaram montando acampamento em Judá e se espalhando perto da cidade de Leí. Quando os homens de Judá os viram, perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Os filisteus disseram: viemos capturar Sansão, viemos retribuir o que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá desceram para me pegar na caverna. Quando chegaram, disseram-me: você não percebe que os filisteus governam sobre nós? O que você está fazendo conosco? Mas eu respondi: eu só fiz a eles o que eles fizeram comigo. Então os homens de Judá me disseram: viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Eu concordei, mas fiz com que prometessem que não me matariam. Embora eu seja forte, não sou invencível. Eles responderam: nós só vamos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Nós não vamos matar você. O fato de que soldados da tribo de Judá me entregaram aos filisteus mostra o quanto o meu povo estava sob a opressão dos filisteus. Eles preferiam agradar seus opressores a me apoiar, Sansão. Eu me submeti a eles. Então eles me amarraram com 2 cordas novas e me trouxeram para cima da rocha. Ao chegar a Leí, os filisteus vieram gritando de triunfo. Mas o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre mim. E eu estalei as cordas nos meus braços, como se fossem fiapos de linho queimado, e elas caíram dos meus pulsos. Então encontrei a mandíbula de um jumento recentemente morto. Peguei e destruí 1000 filisteus com ela. Eu era um exército de um homem só. Então eu disse: com a mandíbula de um jumento, amontoei-os em pilhas. Com uma mandíbula de jumento, destruí 1000 homens. Quando terminei de me gabar, joguei fora a mandíbula, e o local foi chamado de Colina da Mandíbula. Após essa grande façanha, tornei-me um juiz. Veja bem, eu pertenço a um grupo de pessoas na história chamadas juízes, mas isso não reflete com precisão o significado do meu trabalho. Em hebraico, a palavra significa solucionadores de problemas.
Então você pode dizer que eu pertenço a um seleto grupo de pessoas cuja missão era salvar o povo de Deus de si mesmos e dos outros. Um juiz é descrito em termos de suas realizações. Agora estou prestes a embarcar em uma das missões mais perigosas já tentadas. Eu julguei Israel por 20 anos. Durante este período, os filisteus ainda dominavam a terra. Depois disso, viajei para Gaza, onde vi uma prostituta e subsequentemente tive relações com ela. Os gazitas ouviram alguém dizer: Sansão está aqui. Então eles cercaram o local e esperaram a noite toda na porta da cidade para me emboscar. Eles ficaram quietos a noite toda dizendo: de manhã, quando estiver claro, vamos matá-lo. Mas eu repousei lá até a meia-noite, momento em que me levantei. Peguei as portas do portão da cidade e os 2 batentes. Levantei tudo, trave e tudo, e coloquei nos meus ombros antes de carregá-los até o topo do morro, que fica diretamente em frente a Hebron. Esses portões que eu carreguei não eram portões típicos. Carros de guerra precisavam passar pelos portões de fortificações importantes, e esses portões tinham que ser suficientemente largos. Os próprios portões eram compostos por um par de portas duplas de madeira. Para impedir que um adversário entrasse com facilidade, as portas tinham que ser compostas de tábuas pesadas. Eles eram barrados ao lado por meio de uma viga horizontal pesada, deslizando através de ranhuras nos batentes das portas. As portas eram reforçadas por postes de madeira, cujo exterior girava em soquetes de pedra. Os portões de Gaza que arranquei de seus soquetes e coloquei nos meus ombros pesavam pelo menos 400 ou 500 quilos, cerca de 200 quilogramas. Depois de tudo isso, você pode pensar que aprendi todas as minhas lições, mas eu cedi à tentação novamente, e minhas escolhas, cobertas de orgulho, me levariam por um caminho traiçoeiro. Foi durante uma das minhas viagens que encontrei Dalila, uma mulher cuja beleza poderia enredar até as almas mais firmes. Sua astúcia me seduziu, e eu, cegado pelos meus desejos, cedi. Me apaixonei novamente e caí por uma mulher completamente errada para mim. Eu queria ser usado por Deus, mas também cedi à enganosa do pecado. Mantive as características externas do meu voto de nazireu zelosamente, enquanto ao mesmo tempo pecava descaradamente com uma prostituta. Fiz o que quase todos nós fazemos quando enganados pelo pecado. Separei minha vida em categorias e imaginei que havia algumas categorias que Deus se importava e algumas que Deus não se importava. Mais uma vez, eu estava nos territórios filisteus, e os governantes estavam sedentos de sangue. Os governantes filisteus viram uma oportunidade de me capturar e extinguir a chama de rebelião que ardia dentro do meu coração. Então, eles foram até Dalila e ofereceram 1.100 peças de prata para ela. Dalila também estava profundamente apaixonada, mas estava apaixonada pelo dinheiro. 1.100 ciclos equivaliam a mais de 63 quilogramas de prata. Ela aceitou a oferta deles. Então ela disse a mim: por favor, me diga o que o torna tão forte e o que seria necessário para amarrá-lo com segurança. Eu respondi: se eu for amarrado com 7 cordas de arco novas que ainda não foram secas, ficarei tão fraco quanto qualquer outra pessoa. Então ela me amarrou com elas. Ela havia escondido alguns homens em um dos quartos internos de sua casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram para capturá-lo. Mas eu estalei as cordas do arco como um pedaço de corda estala quando é queimado pelo fogo. Assim o segredo da minha força não foi descoberto. Depois ela disse: você está fazendo graça comigo e me contando mentiras. Agora, por favor, me diga como você pode ser amarrado com segurança. Dalila sabia que eu era forte, mas também sabia que eu poderia ser amarrado por algo, e isso era realmente verdade. Eu respondi: se eu for amarrado com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outra pessoa. Então ela pegou cordas novas e me amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes, e de novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram para capturá-lo. Mas novamente, eu arrebentei as cordas de meus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você está fazendo graça comigo e me contando mentiras. Agora me diga como você pode ser amarrado com segurança. Eu respondi: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo no tecido de seu tear e apertá-lo com a lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outra pessoa. Então, enquanto eu dormia, ela teceu as 7 tranças do meu cabelo no tecido. Depois ela apertou com a lançadeira. Novamente ela gritou: Sansão, os filisteus vieram para capturá-lo. Mas eu acordei, puxei para trás a lançadeira e arranquei meu cabelo do tear e do tecido. Ela reclamou: como você pode dizer eu te amo quando não compartilha seus segredos comigo? Você está zombando de mim 3 vezes agora e ainda não me contou o que o torna tão forte. Ela me atormentou com seu choro dia após dia, até que eu estava doente de tanto ouvir. Finalmente, compartilhei meu segredo com ela. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui dedicado a Deus como um nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outra pessoa. Ela percebeu que eu finalmente havia contado a verdade. Então ela chamou os governantes filisteus. Voltem mais uma vez, pois ele finalmente me contou seu segredo.
Os governantes filisteus retornaram com o dinheiro em suas mãos. Dalila me fez adormecer com minha cabeça em seu colo, e então chamou um homem para raspar os 7 cachos do meu cabelo. Desta forma, ela começou a me derrubar, e minha força me deixou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram para capturá-lo. Quando acordei, pensei: farei como antes e me livrarei. Mas eu não percebi que o Senhor havia me deixado. Eu não sabia que as coisas estavam diferentes. Vivi em compromisso por tanto tempo que pensei que nunca faria diferença. Naquele momento, minha força desapareceu, deixando-me à mercê daqueles que buscavam minha ruína. Acorrentado por correntes, um homem outrora poderoso reduzido a um mero homem. Só pude assistir enquanto meus captores comemoravam seu triunfo. Os filisteus me capturaram e arrancaram meus olhos. Eu nunca mais veria a luz do dia pelo resto da minha vida. Isso foi, de fato, um julgamento cruel dos filisteus. É irônico que eu tenha sido cegado primeiro em meu cativeiro. Eu fui atraído para relacionamentos não saudáveis pelos meus olhos. Minha incapacidade de controlar essa atração por mulheres me trouxe para isso. Insisti na liberdade de fazer o que eu queria. Isso me deixou sem liberdade alguma. O pecado tem seus salários, e este foi o meu dia de pagamento. Meu pecado me deixou cego, em cativeiro e escravizado. Antes da minha cegueira, cativeiro e escravidão eram apenas internos, mas eventualmente se tornaram evidentes externamente. Eles me levaram a Gaza, onde fui acorrentado com correntes de bronze e forçado a moer grãos na prisão. Agora, estou aqui preso, cego e humilhado, mas encontrei consolo nos resquícios da minha fé. Nas profundezas da minha hora mais escura, clamo ao Senhor Deus, buscando um último surto de força para me vingar de meus inimigos. Deus me deu esperança no meio de uma masmorra. Coloquei a mão na cabeça e senti que estava começando a ficar áspera. E então coloquei a mão na barba e a encontrei áspera. Sim, estava voltando. Tudo ficaria bem em breve. Não vou recuperar meus olhos. Eles não crescerão novamente. Meu cabelo começou a crescer de volta. Meu pecado me fez um perdedor miserável. Mas recuperarei minha força novamente, porque meu cabelo está crescendo. Serei capaz de desferir um golpe pelo meu povo e pelo meu Deus ainda. Os governantes filisteus estão realizando um grande festival, oferecendo sacrifícios e louvando seu Deus Dagon. Eles disseram: Nosso Deus nos deu vitória sobre nosso inimigo, Sansão. Dagon, também conhecido como Dagã, era uma das divindades mais antigas da Mesopotâmia e era representado como uma criatura meio homem, meio peixe. O deus Dagon era considerado o pai de todos os outros deuses, então ele era amplamente adorado no que chamamos de berço da civilização, onde se acredita que a agricultura começou pela primeira vez. Também a área que alguns chamam de crescente fértil. A estátua de Dagon se assemelhava a um homem gigantesco. Algumas representações dele o mostram como um tritão, que é um humano com características de peixe abaixo da cintura. Alguns estudiosos se referiram a ele como um deus peixe, o que faz sentido dada a sua associação com os filisteus e sua localização ao longo da costa. Os filisteus continuaram a adorar Dagon durante o meu tempo. O filho de Dagon, Baal, foi adorado de várias maneiras em toda a terra. Dagon foi adorado em templos que podiam ser encontrados por toda a Mesopotâmia. De acordo com a Bíblia, as cidades de Bet-Dagon, Gaza e Asdod eram o lar de alguns dos templos mais importantes. Ele era adorado por oferendas e participando de festas. Quando o povo me viu, louvou seu Deus dizendo: Nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos. Aquele que matou tantos de nós agora está sob nosso poder. Os seguidores de Dagon transmitiram uma mensagem direta a todos na terra. Eles responderam com: Nosso Deus é mais forte que o Deus de Israel, porque conquistamos Sansão. Minha desobediência levou outros a negar Deus. Meio bêbados, as pessoas exigiram: Tragam Sansão para nos divertir. Então fui tirado da prisão para diverti-los. E me fizeram ficar entre as colunas que sustentavam o teto. Os filisteus continuaram a zombar de mim. Nessa grande demonstração, usaram um menino para me guardar. Pedi ao jovem servo que me guiava pela mão: Coloque minhas mãos contra as colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. Agora, o templo estava completamente cheio de pessoas. Todos os governantes filisteus estavam lá, e havia homens e mulheres no telhado que assistiam a mim. Eu estou orando ao Senhor Deus. Senhor soberano, lembre-se de mim novamente. Ó Deus, por favor, fortaleça-me mais uma vez. Com um golpe, deixe-me pagar aos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Este é o fim da estrada para mim, minha chance de redenção. Eu queria ser usado por Deus, mas também cedi à enganosa do pecado. Estou colocando minhas mãos nas 2 colunas centrais que sustentam o templo. Empurrando contra elas com as 2 mãos, eu rezo: Deixe-me morrer com os filisteus. Minha história, embora repleta de atos heróicos e proezas extraordinárias, serve como um conto de advertência. Lembra-nos que a força, tanto física quanto espiritual, deve ser usada com sabedoria e temperada pela humildade. Adverte contra o fascínio da tentação e as consequências de sucumbir aos desejos. Mas, mais importante, fala de redenção, pois mesmo em minha queda,
Encontrei a força para triunfar e cumprir meu destino. Meu nome é Sansão, e esta é a minha história.